E aqui estudamos dois tipos de movimento, o movimento acelerado e o movimento retardado. E existe uma diferença entre eles. No acelerado, o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo, ou seja, cada segundo que se passa, a velocidade ela vai aumentando. Já no movimento retardado, o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Em outras palavras, toda vez que o tempo vai passando, a sua velocidade ela vai diminuindo. E isso, claro, tem conexão com nossa aceleração. A velocidade e a aceleração são duas coisinhas que a gente tem que prestar atenção nesse movimento. Vou até deixar aqui ao lado, que para a gente classificar o que é um movimento acelerado e um movimento retardado, eu tenho que olhar esses dois carinhas, a velocidade e a aceleração. Então, olha só, eu defini isto aqui como sendo o sentido da minha trajetória. É o primeiro passo que você tem que fazer, é saber onde é a trajetória. E aqui, ó, meu carrinho está no sentido da trajetória, ele está ganhando velocidade para a direita. Com isso, eu sei que ele tem uma velocidade maior do que zero, uma velocidade positiva, e ele realiza também um movimento que já vimos que é um movimento progressivo. Tá? Então, analisando o que seria a minha velocidade, possui uma velocidade maior do que zero. E olha só, se ele está ganhando velocidade, ele está acelerando no mesmo sentido da minha trajetória, no mesmo sentido da minha velocidade. Então, ó, ele acelera também nesse sentido aqui. Então, ele tem uma aceleração maior do que zero, apontando ali, ó, no sentido da minha trajetória. E na situação de baixo, acontece a mesma coisa, só que em vez de ele estar indo, ele está voltando. E sabemos que quando se está no sentido, né, contrário ao da trajetória, a gente tem uma velocidade menor do que zero. E classificamos isso como sendo um movimento retrógrado. Retrógrado. E se eu estou ganhando velocidade para a minha esquerda, a minha aceleração também aponta para a minha esquerda aqui. Com isso eu sei que minha aceleração é uma aceleração menor do que zero. Aí eu quero que você olhe aqui para dois carinhas, a velocidade e para a minha aceleração. E preste atenção nos sinais. Olha só, na velocidade, no meu primeiro exemplo, a velocidade ela é maior do que zero e a aceleração também é maior do que zero. Então percebemos que os dois sinais são sinais iguais. E quando isso acontece, eu chamo ele de um movimento acelerado. Olha agora para o de baixo aqui, ó. A velocidade é menor do que zero e a aceleração menor do que zero. Os sinais também são iguais e aí eles se classificam num movimento acelerado. Só que o primeiro de cima é um movimento que acelerado progressivo, então progressivo acelerado. Enquanto o de baixo, né, é um movimento acelerado retrógrado ou retrógrado acelerado. Você pode chamar de qualquer um dos dois modos aí. Já no movimento retardado, a gente pode classificar como se ele estivesse freando, né, isso perdendo a velocidade. Mas olha só, aqui eu tenho uma velocidade maior do que zero porque ele está no mesmo sentido da trajetória. Então isso aqui é um movimento progressivo, não é isso? Então, o seu carro está indo para a direita no sentido da trajetória, e quando você aperta o freio, a aceleração ela aponta no sentido contrário da trajetória, para que você perca a velocidade, para que você aos poucos, a cada segundo, né, que se passa, a sua velocidade vai diminuindo. Então, a minha aceleração aponta, né, no sentido contrário da trajetória, e assim eu tenho uma aceleração menor do que zero. Já no exemplo de baixo, eu tenho uma velocidade menor do que zero, contra o sentido da trajetória, e eu tenho um movimento retrógrado. E como você está fazendo um movimento retrógrado, né, você vai ganhando velocidade, no caso, para a esquerda, e no movimento retardado a gente imagina que você freou para que você perca a velocidade a cada segundo que se passa. Então, se você está indo para a esquerda, a aceleração ela vai agir contra você, ou seja, para a direita. Então, você vai ganhando velocidade para a esquerda, né, no movimento retrógrado. Você apertou o freio, a aceleração vai agir no sentido contrário ao seu movimento. E assim, eu tenho que minha aceleração, por apontar no mesmo sentido que a trajetória, a minha aceleração é maior do que zero. Preste atenção aqui agora no sinal. Um sinal do maior e aqui um sinal do menor. Quero que você olhe para a aceleração e para a velocidade. Sinais diferentes. Olhe agora para a velocidade aqui, ó, sinal de menor, e a aceleração com sinal de maior. Então, quando os sinais são diferentes, eu classifico ele como sendo um movimento retardado. Só que aqui ele é retardado, mas também é progressivo. E aqui ele é retardado, mas também ele é retrógrado. Tá? Então, você tem que prestar atenção nesses sinais. Sinais iguais, ele é um movimento acelerado. Sinais
diferentes, eu classifico ele como sendo um movimento retardado.